O senador Flávio Azevedo, que assumiu o cargo em virtude da licença do senador Rogério Marinho, relatou aos colegas o choque que sentiu ao assumir o cargo e encontrar senadores amedrontados e acovardados. Lembrando que o Senado é a casa legislativa que deveria representar os estados, ele disse: "Confesso que tive grandes, para não dizer enormes, decepções, presidente. Eu, que tinha aquela imagem deste Congresso, formada por homens ilustres, por pessoas decididas, defensoras, eleitas para defender a República Brasileira a todo custo. Comecei a ver pessoas hesitantes, pessoas que assumiam um compromisso hoje e o descumpriam amanhã, que se deixavam subjugar por outro poder. E, para ser explícito, não digo nem do poder judiciário, mas se deixavam subjugar por um ou dois indivíduos componentes do Poder Judiciário." O senador desabafou: "Eu fiquei enormemente decepcionado e preciso confessar, essa subjugação diminui esta casa, essa subjugação distrata o povo brasileiro, essa subjugação me envergonha. Sou obrigado a dizer isso." Azevedo leu um texto que mencionava: "Você consegue pensar em alguma ocasião em que pode olhar para trás na história e dizer que as pessoas que estavam censurando eram os mocinhos? Não, eles são sempre os bandidos, porque é sempre o primeiro passo para descer naquela ladeira escorregadia para o totalitarismo." O senador lembrou: "Todos os pedidos de impeachment que aqui chegaram, e foram muitos, foram arquivados. Foi a decisão do presidente desta casa. Eu queria lembrar que, conforme disse o senador Girão aqui, vai chegar um outro pedido de impeachment em poucos dias. E eu queria lembrar ao presidente da casa que ele está embaixo do busto de Rui Barbosa. Encerro minhas palavras, presidente, lendo uma famosa frase de Rui Barbosa que diz o seguinte: de tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se. O homem chega a desacreditar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto." Flávio Azevedo mandou um alerta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. "Também é dessa forma que eu me sinto, como um membro desta casa, subjugado indevidamente por ações danosas, diria quase que criminosas, do ministro Alexandre e do ministro Dino, que cometeram nos últimos dias coisas simplesmente inacreditáveis em termos de direito. Presidente, olhe para Rui Barbosa antes de tomar a decisão. Veja se ele merece ou não colocar a carapuça dessa frase." Pouco depois, na mesma sessão, quando Pacheco se dignou a comparecer ao plenário, o senador Flávio Azevedo expôs a devastação que está sendo causada, inclusive na imagem do Brasil no exterior, pelo ministro Alexandre de Moraes, e rebateu a narrativa de que ao presidente do Senado caberia a função de conciliador, ao invés de presidir uma casa de legisladores livres. Ele questionou: "É possível ter alguma conversa conciliadora com o ministro Alexandre de Moraes?" Flávio Azevedo desenhou para o presidente Rodrigo Pacheco: "Conciliação, presidente, não pode se confundir com submissão." Flávio Azevedo disse a Pacheco que o povo está cobrando os senadores que tenham algum contato com a população. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado.
Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, entrei nessa casa no dia 19 de junho desse ano, na condição de primeiro suplente do senador Rogério Marinho, que precisou fazer um tratamento de saúde e pediu-me para aqui representá-lo. Na ocasião, eu disse que seria uma missão difícil de representar à altura o senador Rogério Marinho, dotado de inteligência fulgurante, um argumentador impecável e difícil de vencer. Mas entrei aqui e lhe confesso a Vossas Excelências, até emocionado, quando por aquela porta entrei e me vi aqui no centro do Senado da República, olhando ao meu lado pessoas do calibre, da estirpe, e em nome dele cumprimento os demais senadores para não correr o risco de faltar o nome de algum, mas porque se senta ali quase ao meu lado, que é o senador Espiridião Amin. Um brasileiro, diria que representa aqui neste Senado, para orgulho de todos nós, o povo que quer o bem as pessoas que querem o bem do Brasil. Pena que ele não esteja aqui, estava até pouco tempo, seria uma forma de humildemente homenageá-lo. Antes de aqui chegar, eu nunca tinha exercido nenhum cargo político, nenhum. E aceitei a condição de primeiro suplente, a convite do senador Rogério Marinho, diria até com muitas dúvidas, né, sobre a minha capacidade de exercer ou de militar na política. A minha vida inteira eu militei, acho que dirigi, se é que eu tinha alguma vocação para a política partidária, eu dirigi para a política sindical patronal. Fui presidente da Federação das Indústrias do meu estado, fui um dos vice-presidentes da Confederação Nacional da Indústria e exerci durante 18 anos uma atividade sindical muito intensa. Mas, quando eu comecei a ver e ouvir algumas realidades que ocorrem na nossa República, e isto aqui representa a federação, temos que sempre ficar atento a isso. O Congresso Nacional é bicameral, onde o povo é representado na Câmara dos Deputados, e aqui se representa a Federação Brasileira, da República Brasileira. Eu confesso que tive grandes, para não dizer enormes, decepções, presidente. Eu tinha aquela imagem deste Congresso formada por homens ilustres, como pessoas decididas, defensoras, eleitas para defender a República Brasileira a todo custo. Eu comecei a ver pessoas hesitantes, pessoas que assumiam um compromisso hoje e descumpriam amanhã, que se deixavam subjugar por um outro poder. E para ser explícito, pelo poder, não digo nem do poder judiciário, mas se deixar subjugar por um ou dois indivíduos componentes do poder judiciário. Eu fiquei enormemente decepcionado, eu preciso confessar. Essa subjugação diminui essa casa. Essa subjugação distrata o povo brasileiro. Essa subjugação me envergonha. Eu sou obrigado a dizer isso. Eu vou me permitir ler aqui um pequeno texto
pode suprir a minha ausência de bom orador e que será rápido, dará tempo nos 4 minutos que me restam. E como tendo 78 anos, ou seja, já um velho, eu tenho enormes dificuldades com isso aqui. Então peço um pouco de tolerância aos meus pares. Maduro, muito obrigado. Muito obrigado, mas a sua observação foi boa para não confundir, né, com o ditador na Venezuela. Está aqui. O texto diz o seguinte: a defesa da liberdade de expressão, a guerra que está sendo travada contra crianças, especialmente na Ucrânia, a manipulação de informações e censura conduzidos pelo governo do atual presidente, agora candidata a presidente, faz-nos conhecer que um governo que pode silenciar seus oponentes tem licença para qualquer tipo de atrocidade. E você consegue pensar em alguma ocasião em que pode olhar para trás na história e dizer que as pessoas que estavam torturando eram os mocinhos? Não. Eles eram sempre os bandidos. Porque sempre o primeiro passo para descer naquela ladeira escorregadia para o eu vou ter que conseguir dizer, para o totalitarismo. Sabe quem disse isso? Não foi nenhum brasileiro. Foi Robert Kennedy Jr., quando a semana passada renunciou à sua candidatura à presidência dos Estados Unidos e passou a apoiar Donald Trump. Parece coisa do Brasil, né? Que ele está descrevendo aqui. Mas isto pode resumir, eu daria por resumida a minha manifestação, me falta 1 minuto e meio. E me referi ao que disse o senador Paim, senador merecedor do meu respeito e da minha admiração. Ele se referiu aqui ao aumento do PIB, né? A como o país estava andando bem, e como se fosse isto uma atitude, uma situação resultante de uma atitude do governo, o aumento do PIB, aumento de impostos, né, por decorrência. Mas eu quero lembrar que isso se deve à atuação da classe empresarial. Ela é quem trabalha, ela é quem produz, ela é quem gera, é a classe empresarial que gera emprego, é a classe empresarial que paga impostos que permitem o governo governar a mãos cheias e cada vez mais ansioso para que este aumento de atividade gere mais aumento de impostos. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte: todos os pedidos de impeachment que aqui chegaram, foram muitos, foram arquivados, foram a decisão do presidente dessa casa. E eu queria lembrar que, conforme disse o senador Girão aqui, vai chegar um outro pedido de impeachment em poucos dias. E eu queria lembrar ao presidente da casa que ele está embaixo do busto de Rui Barbosa. E encerro minhas palavras, presidente, lendo uma famosa frase de Rui Barbosa, que diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se, o homem chega a desacreditar da virtude, a rir-se da honra
que a ter vergonha de ser honesto. Também é dessa forma que eu me sinto, como um membro desta casa, subjugado indevidamente por ações danosas, diria quase que criminosas, do ministro Alexandre e do ministro Dino, que cometeram nos últimos dias coisas simplesmente inacreditáveis em termos de direito. O presidente olhe para Rui Barbosa antes de tomar a decisão, ver se ele merece ou não colocar a carapuça dessa frase. Muito obrigado. Presidente, eu vi com atenção tudo que foi dito pelo senador Magno Malta e pelo meu líder, senador Portinho. Eu queria fazer uma simples observação e uma pequena história. Eu tenho um neto que está fazendo uma pós-graduação na Harvard University. Ele me ligou no domingo e disse: vô, eu tive aqui uma conversa num bar e estavam presentes 2 indianos, né, que também fazem, juntamente com ele, o curso de pós-graduação. E eles, num tom de brincadeira, quase deboche, me disseram o seguinte: temos menos um país para investimentos de empresas estrangeiras. A Índia deixa de ter o Brasil, de considerar o Brasil como concorrente, depois do que ocorreu sexta-feira passada, ou quinta-feira passada, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o ministro Alexandre, com a atitude que tomou, ele está afastando do Brasil, de forma, pelo menos a curto prazo, permanente, qualquer investimento estrangeiro, por um motivo simplíssimo. E eu falo como empresário, que também sou, porque aqui nós não temos mais segurança jurídica. Não existe a menor segurança jurídica para qualquer investimento estrangeiro. Isso foi uma conversa de... Meu neto tem 29 anos, pessoa de 30 anos de idade e na Harvard University, né? Isso chegou lá um dia depois, ou 2 dias depois do ocorrido. A Índia comemorando, o Brasil fora do circuito do investimento internacional. Por outro lado, com uma máxima vênia, o senhor é o nosso presidente, e é a única pessoa que pode, pelo menos, pedir explicações. A única, no país inteiro. E eu ouvi, aliás, li no Estado de São Paulo, uma frase de Vossa Excelência que lhe caberia, depois de cobrado por várias pessoas, a condição de conciliador do processo. Isso é fantástico. Mas eu pergunto, é possível ter alguma conversa conciliadora com o ministro Alexandre de Moraes? Conciliação, presidente, não pode se confundir com submissão. E o que o povo, pelo menos os eleitores que elegeram, no caso, não a mim, que eu sou um primeiro suplente, o senador Rogério Marinho, do senador Portinho, do senador Girão, essas pessoas estão nos cobrando. Não importa que a gente perca uma votação, mas nós temos que ter o carimbo da nossa posição. É a única coisa que eu lhe peço. Eu sou um novato aqui na casa, eu desconheço completamente o regimento da casa, não sei se eu estou pedindo alguma coisa indevida, mas eu estou sendo cobrado. Então eu lhe peço uma coisa só: nos dê, há poucos pelo visto, nos dê a oportunidade de dizer de forma clara qual é a nossa posição. Eu fui presidente da Federação das Indústrias do meu estado, eu fui vice-presidente da CNI, eu tenho colegas me cobrando isso. Azevedo, como é que estão essas coisas? Você não se pronuncia? O país vai continuar desse jeito? Com nessa insegurança jurídica para investimentos? Então,
Fica aqui o meu pedido, com todo o respeito que eu lhe tenho, inclusive a admiração que eu lhe tenho, mas, por favor, nos permita, a nós, os senadores que desejam firmar uma posição. Só isso que eu lhe peço. Muito obrigado.